Bom, o pessoal está falando com relação ao áudio. Vejam se melhora. Melhorou? Vocês, vocês me dão um feedback aí para ver se está tudo bem, se vocês estão conseguindo ouvir. Se não, troco de fone. Ah, tá. Beleza. Bom, aí eu vou iniciar a palestra daqui a pouquinho, né? Então, eu já vou colocar na apresentação aqui. E aí, conectei um outro fone diferente. Vamos ver se fica melhor aí para vocês, tá? Então, a qualquer momento também, se vocês quiserem informar o pessoal da organização sobre perguntas, né? Então, fiquem à vontade para perguntar no meio da palestra, pode interromper, eu não me incomodo. Ao contrário, gosto bastante dessa interação. É coisa de professor, né? Ah, pessoal falando do áudio, acho que é o fone. Fone fuleiro é um barato, né? Bom, vou compartilhar com vocês, então, a minha tela. E aí, vamos ver se vocês conseguem ver aí direitinho. Tá? Tá tudo ok? Pode começar? Me deem um ok aí, por favor. Tá tudo em ordem, Marceli, pode começar sim. E eu acho que talvez o áudio chegue um pouquinho atrasado para você, mas não tem problema não, a gente vai se acertando aqui. Beleza, eu estou ouvindo aqui perfeitamente, tá? Então vamos lá. Né? Hoje eu vim trazer para vocês uma experiência, talvez para muitos nova, para outros talvez já tenham observado alguma coisa com relação a isso, né? Então vamos falar hoje de entomologia, né? Para mim é um prazer sempre falar de entomologia, é uma área que eu amo muito Marcelo, trabalhar. É a Gabi. Tô. Oculta a barra azul que fica Oi, embaixo, por favor. Ah, beleza. Pronto. Beleza? Beleza, valeu. Bom, então é uma das áreas que eu gosto muito de falar, até porque é uma área que eu atuo há bastante tempo, né? Então, sintam-se à vontade, tanto quanto eu, para perguntar e interagir durante a palestra, né? É óbvio que falar de entomologia eu tinha que encher essa tela de insetos, então, para quem não gosta, né, sinta-se também à vontade para a gente trabalhar um pouco sobre isso. Os insetos trazem muito mais benefício do que malefício, né? E é muito comum as pessoas desenvolverem medo, asco, pelo desconhecido, né? Então, se a gente fosse falar de tudo sobre a entomologia, nossa, a gente ficaria aqui meses e meses falando. Então, nessa apresentação, eu dei uma boa enxutada, tá? E me deixo à disposição, caso vocês queiram falar comigo, enfim. E também outras oportunidades que a gente também pode falar sobre entomologia, tá? Então, como já me apresentaram no começo, e eu agradeço, meu nome é Marcia Silva, né? E vamos lá se apaixonar um pouco mais pelo mundo dos insetos. Bom, não me achem narcisista por colocar uma foto minha na apresentação abraçando esta barata maravilhosa periplaneta americana, né? Eu achei interessante, por conta da experiência com outras palestras, para falar um pouco sobre mim, né? Falar um pouco sobre minha área de atuação. E aí, o pessoal já me apresentou. Eu sou Marcele Silva, eu sou bióloga, formada pela Universidade de Guarulhos, fiz pós em educação ambiental, tive o prazer de ter o professor Carlos como meu orientador, espero não ter dado muito trabalho, pro. E aí, cara, desde da graduação, eu sempre gostei muito de insetos, né? E nesse período eu não entendia muito com relação a essas interações, como faria para estudar, eu sempre lia bastante com relação a isso, e na universidade, na graduação, eu não tive a oportunidade de trabalhar com isso, né? Porque eu precisaria, então, de um local, né, específico, um professor específico para desenvolver esse trabalho. Enfim,
E aí, então, né, fiz a pós-educação ambiental, até porque a área ambiental é extremamente necessária para você compreender uma série de processos, inclusive a interação humana dentro desses processos, né? A minha família é uma família toda de professores, então consegui obter esse conhecimento de tudo isso. Tornando a pós-educação ambiental, o sonho de trabalhar com entomologia ficou muito mais forte porque eu ingressei no controle de pragas, né? E aí, obrigatoriamente, você lidar com algumas espécies, o conhecimento entomológico tem que ficar muito vivo com relação a isso. E aí, eu entrei num dilema, né? Falei assim, poxa vida, como eu faço para estudar entomologia em São Paulo? Porque normalmente quando a gente fala de entomologia, a gente pensa muito na cidade, no interior, né? E aí surgiu a oportunidade de fazer, então, a pós-graduação em entomologia urbana, o Instituto. Eu já peço desculpa pelos latidos, porque aqui em casa, ficam bem agitados, né? Vocês estão na rua, brincando, etc. Bom, e aí, então, especialização em entomologia urbana, né? E aí, logo depois surgiu a oportunidade de realizar o mestrado na Faculdade de Saúde Pública, né? Que é uma vertente da USP, envolvimento na área forense, mas aí a gente vai desenrolar isso. Bom, hoje em dia eu sou um bombril, né? Porque eu gosto de trabalhar, de atuar em várias áreas da biologia e tive a oportunidade de conseguir atuar em várias dessas áreas. Não estranhe, mas ciências mortuárias, né? Então, leciono para pessoas que trabalham ou têm intenção de trabalhar como auxiliares e técnicos de necrópsia, né? E aí a gente também pode falar disso em uma outra oportunidade. Fora isso, eu presto assessoria entomológica para empresas de controle de pragas e também faço a emissão de laudos entomológicos com relação a alimentos contaminados por insetos, tá bom? Então, eu digo para vocês, se vocês gostam de vários assuntos, estudem esses assuntos, sejam bons nesses assuntos, que vocês vão conseguir ingressar no mercado de trabalho sem nenhum problema, tá? Bom, depois dessa apresentação narcisista, a gente continua aí. Bom, eu comecei a palestra falando de um termo entomologando. Aí você me pergunta, Marcele, esse termo não existe. Realmente, é uma palavra que formalmente não existe no dicionário, né? Mas para os entomologistas, né, as pessoas que atuam nessa área, é um termo bastante utilizado, né? Então a gente usa de forma metafórica para dizer que, além das conversas entomológicas, né, são a troca de termos, de experiências voltadas para a entomologia. Então, a gente sempre fala assim, começou o entomologuês, o indivíduo está entomologando, né? Como biologar também, são palavras que são informais com relação ao dicionário, mas a gente usa, tá? E aí, quando a gente fala da entomologia, né, muita gente fala assim, é o estudo dos insetos, tá? Mas será que é só o estudo das espécies de inseto? Pega um inseto aleatório qualquer, então eu coloquei esses lindos insetos aí, tem uma diversidade monstruosa, tá? Aí eu pego, por exemplo, os lepidópteros, né, que são as borboletas e mariposas, tá? Se eu aplicar a entomologia aí, será que a entomologia é só o estudo do indivíduo, da unidade de inseto? Na verdade, não, né? Então, quando a gente fala quando a gente fala sobre os insetos, a gente não se refere só à unidade de insetos, com isso. Então, Marcelo, você está falando para mim que não é importante conhecer insetos? Com certeza, o inseto ele vai ser a peça-chave de tudo
isso. Mas é importante a gente dizer que existem, então, muitas outras vertentes associadas aos insetos, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de para um lugar, né, é aplicar esse conhecimento, por exemplo, com relação ao inseto, e então na biologia dessas interações ecológicas dentro do convívio desses próprios insetos, dentro dessas populações e das outras populações nos nichos ecológicos, tá? Então, as questões com relação ao comportamento alimentar, com relação à alimentação específica dos insetos, o comportamento reprodutivo, qual é o tipo de desenvolvimento desse inseto, que provavelmente muitos de vocês já devem ter ouvido falar de desenvolvimento direto e indireto. Ah, Marcelo, mas por que é importante eu saber essas vertentes da entomologia? Bom, quando você tem um inseto, obrigatoriamente você deve conhecer a biologia desse bicho. Então, olhar para ele, né, porque o que você tem ali na sua mão é um exemplar naquele momento. Mas se ele tiver perdido algumas características, e se a fase de desenvolvimento, por exemplo, é um desenvolvimento do indivíduo juvenil, né? E se você tiver, por exemplo, parte daquele inseto, porque muitas vezes a gente vai trabalhar e não tem um inseto completo, a gente tem parte desse inseto, né? Então, veja que é importante você conhecer a anatomia do bicho, conhecer os hábitos, né? Então, eu coletei uma espécie em determinado local, qual a oportunidade que eu vou ter de aquele inseto se alimenta, enfim. São muitas características importantes e todas estão atreladas à entomologia. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo, porque como eu tenho só a tela aqui, então eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir ou não. Oi, Marcele, a gente está conseguindo ouvir, só que o áudio picota de vez em quando, ele oscila bastante. Ah, tá. Beleza. Você quer que eu volte alguma coisa? Não precisa não, eu ia pedir só para você desligar a sua câmera durante a apresentação, porque a gente acha que assim vai travar um pouquinho menos. Ah, beleza. Tá bom. Então, vou voltar aqui rapidinho. Bom, vamos lá ver se melhora, né? Sim, tá show, aí qualquer coisa a gente vai te avisando, mas pode seguir aí, tranquilo. É que dá uma solidão, eu não ouço ninguém, aí parece que vocês não estão me ouvindo. Bom, tá na Pode mesma confiar, a última gente está página? aqui. Bom, então viram que trabalhar com a entomologia não é só o inseto em si, tá? Então a gente tem que conhecer bastante com relação a esse inseto sobre as interações dele no ambiente com outros animais. É importante também a gente comentar, como essa é uma palestra sobre entomologia, para que a gente então fale que a classe insecta, né, ela é então uma das, quer dizer, uma não, a mais diversa, né? Então eu tenho o maior número de espécies e o maior número de indivíduos no planeta, tá? Então, quando a gente fala desse grupo de insetos, né, eles habitam os mais diversos habitats que vocês podem imaginar. Então, por exemplo, a gente jogou a pergunta aqui: em quais ambientes os insetos são encontrados, né? Bom, se os caras são mega diversos, são mais populosos do planeta, tem maior diversidade de formas, de hábitats, de tudo que vocês imaginarem, onde vocês acham que eles são encontrados? Em todos os ambientes, né? Então, eles são encontrados em ambientes terrestres, eles são encontrados... porque, normalmente, quando a gente fala de insetos, normalmente as pessoas só assimilam ali a mata, né? Mas é importante a gente saber que esses insetos, obviamente, né, a gente tem maior diversidade em ambiente terrestre, mas a gente também tem espécies de insetos aquáticos, né? Aí tem uma imagem ali de um céu azul muito bonito. E aí você me fala o seguinte: fala, Marcelo, tem inseto no céu? Bom, eles não vivem no céu. Mas a gente sabe que boa parte deles pratica o voo, né?
Então, eles têm asa, têm essa capacidade de voo. Então, a gente também pode falar com relação ao ambiente aéreo, tá bom? Então, ambiente terrestre, ambiente lacustre, enfim, ambiente aquático e ambiente, então, aéreo. Mas também é importante a gente saber, né, e mais para frente a gente vai comentar sobre isso, muitas pessoas também atrelam a diversidade de insetos, como a gente falou, às áreas protegidas, ao ambiente florestal, enfim, mas é importante a gente falar que os insetos também são encontrados em outras interações, né? Então, por exemplo, com o convívio humano, a gente colocou ali embaixo o meio urbano, né? Em cima, no ambiente agrícola, tá? Representando aí a agricultura e os problemas com as pragas de lavouras. As cidades a gente pode falar também, vai comentar bastante sobre os animais sinantrópicos, né? E aqui do lado também a gente tem uma interação não tão positiva assim, depende de quem vai ter a experiência, que é, então, os insetos ali como fonte alimentar, tá? Então, vejam aí que eles estão nos lugares mais diferentes, né, e mais distribuídos possíveis, querendo vocês ou não. Bom, e aí, quais são as vertentes de estudo da entomologia? Gente, aqui eu coloquei só algumas vertentes, né? Tem muita coisa aí, mas as principais, então, os insetos são muito ativos na pesquisa acadêmica, né? Então, tem muitas universidades desenvolvendo muita pesquisa com relação a todos os temas que vocês imaginarem, tá? A indústria farmacêutica e alimentícia também, você fala, nossa, credo, que nojo, indústria alimentícia trabalhando com os insetos? Sim. A parte da agronomia, que a gente já falou alguma coisinha aqui, a saúde pública, né? E quando a gente fala de saúde pública também, tá aí a epidemiologia atrelada nisso tudo, né? Porque algumas epidemias que acontecem aí, elas têm sempre, quer dizer, algumas das epidemias têm a presença, então, de insetos envolvidos como os vetores, né? Uma das vertentes também da entomologia que normalmente as pessoas gostam muito é a entomologia investigativa e a gente chama de forense. E também uma vertente que abraça muito bem o biólogo, e eu falo bastante disso, é o controle urbano de insetos pragas. Tá? Bom, eu achei interessante colocar algumas vertentes que são muito discutidas com relação à entomologia e como elas são necessárias, tá? Me perdoe no slide com um pouco mais de texto, mas aí eu fiquei pensando o seguinte, às vezes as pessoas, depois que vocês vão receber esse material, enfim, então muitas coisas vocês conseguem anotar durante a palestra e algumas coisas escritas. Então, me perdoem esses slides um pouco mais escritos, mas é o seguinte, quando a gente fala de sistemática, filogenética, né, ou filogenia e taxonomia, muita gente torce o bico. Ai, que coisa chata esse negócio de estudar a história evolutiva. Ai, como classificar o bicho, né? Em toda aquela tabela de classificação ali que a gente normalmente trabalha. Como agrupar esses bichos? Então, quem é responsável por isso é a sistemática, a filogenia, a taxonomia. Através, então, dessas áreas de estudo, né, e dessas observações, dessas características, a gente pode, por exemplo, descrever novas espécies, comparar espécies geneticamente muito próximas, que aí a gente chama de espécies críticas que estão aqui, né? Então, imagina, por exemplo, que você tem espécies, duas populações diferentes de mosquitos, isso normalmente acontece com bastante frequência, então duas populações anatomicamente, essas populações, elas são muito parecidas, né? Mas existe alguma informação aí, principalmente pode ser alguma característica, por exemplo, na anatomia de asa, ou então na disposição de escamas, alguma coisa assim do tipo, que é um detalhe muito específico, onde só um indivíduo que tem muito conhecimento sobre essas duas populações vai conseguir discernir quem é quem, tá? Então, um dos recursos que vem ajudando bastante essas três ciências aí, esses axiomas, na verdade, é o estudo, então, com relação a características genéticas, que são os recursos genômicos, tá? Então, normalmente, eles fazem a extração
das informações genéticas, né? E aí, para vocês saberem, por exemplo, comparar populações, depois que são extraídos esses genes, existe uma plataforma onde você pode, então, registrar essa informação, que é um banco de dados de sequências genômicas, que chama GenBank. Tá? Então, vejam que são ciências complementares e muito importantes, porque quem trabalha muito tempo com a taxonomia, né, então normalmente os taxonomistas e os geneticistas acabam entrando em conflito, porque às vezes eles querem uma verdade absoluta, mas esses dois profissionais unidos, eles realizam um trabalho incrível e de grande proveito, só complementando as teorias. Tá? Fisiologia. Ai, Marcele, eu tenho que entender do funcionamento do inseto? Claro que tem, né? Inclusive está sendo bem explorado, principalmente quanto às características da toxicologia, né? Então, a toxicologia é aplicada diretamente a moléculas inseticidas. Então, por que eu tenho que conhecer a fisiologia do inseto? Bom, tem que ter um bom conhecimento anatômico das estruturas internas também, e como elas interagem. E aí, uma vez desenvolvida uma molécula inseticida, qual seria o efeito que esse inseticida realizaria, né? Qual seria o efeito desse inseticida no organismo? Então, por exemplo, a gente tem a maioria dos inseticidas com formulações que atuam diretamente no sistema nervoso central dos insetos, tá? E dependendo do tipo de praga, no inseto ele se torna uma praga, para que as populações não aumentem muito, por exemplo, em ambiente agrícola, eles utilizam um recurso que é chamado de inibidor de crescimento. Então, por exemplo, quando a gente fala das fases de desenvolvimento, né, em indivíduos com um ciclo de desenvolvimento completo, onde eles passam por fases de ovo, larva, pupa e adulto, cada vez que ele vai passar de uma fase para outra, ele passa por um processo de muda, que é chamado equidise, né? E aí a equidise só acontece com a interação e a ação de hormônios que são excretados pelo sistema nervoso central e outras glândulas do indivíduo. Então, quando você tem um inseticida desenvolvido para agir nesse momento, quando o indivíduo aumenta os níveis de equidisona, que é um desses hormônios, então há um bloqueador e um inibidor, então o indivíduo acaba não conseguindo passar para a próxima fase. É bem legal isso aí, tá? Bom, ainda na fisiologia, a gente pode falar da extração das substâncias para a indústria farmacêutica, e a gente já falou da indústria alimentícia, por exemplo, quando a gente fala de alimentos que têm um corante com uma tonalidade rosa, meio rocheada, né, que são extratos extraídos de cochonilhas, né, que são insetos. E aí a gente também, ainda falando da indústria farmacêutica, a gente pode falar da produção de vacinas e soros e medicamentos. Então, para quem gosta de borboletas, né, ou já ouviu falar, por exemplo, das taturanas, que causam aí alguns acidentes através do contato, então a gente tem aí as lonômias, né, que elas, na verdade, é a fase juvenil de uma borboleta. E aí, o que acontece? A superfície dela tem lá os espinhos urticantes, né, as cerdas urticantes, e quando o indivíduo encosta nela, normalmente, dependendo da área e do tempo de contato, pode acontecer, inclusive, óbito. Então, para essas situações, foi desenvolvido pelo Instituto Butantan, e lá eles têm uma linha de pesquisa muito interessante, que fala sobre as lonômias. Então, já existe o soro antilonômico aí no mercado. Tá? Outra coisa interessante da gente falar sobre fisiologia é o seguinte: quando a gente tem insetos que têm interação, por exemplo, com patógenos, micro-organismos causadores de doença, pode acontecer uma interação dentro do organismo desse indivíduo e possibilitar a vetorização de doenças para animais e humanos. Né? Então, você tem um patógeno que passa um período dentro do organismo do barbeiro, no caso da doença de Chagas e no caso da febre amarela de mosquitos, né, mosquito específico, do gênero Anopheles,
Então, esse patógeno, ele vai passar por uma série de adaptações desse indivíduo. Uma hora ele vai estar na parte superior do óleo, depois ele vai para a parte do estômago, descer para o intestino, e cada vez que ele tem tônico, ele também sofre uma metamorfose. Tá? Então, é super importante a gente estudar a fisiologia desses insetos. E também a gente pode falar sobre melhoramento genético. Eu tentei encontrar uma palavra melhor, porque quando a gente fala de melhoramento, parece que o que tinha antes era ruim, né? E eu não confabulo com essa teoria. Então, por exemplo, seria um aprimoramento genético de algumas espécies. Então, alguns de vocês, não sei se vocês já ouviram falar sobre o Aedes do bem, né? Normalmente a gente só ouve falar que ele é terrível. E não posso dizer que não é verdade. Mas quando eles criaram o Aedes do bem, então basicamente eles fizeram modificações genéticas, trabalhando com uma bactéria associada. E aí esse Aedes ele tinha uma mutação genética que quando ele cruzava com um outro indivíduo, né, havia então a inviabilidade, né, de prole. Então, veja que um melhoramento genético é uma questão fisiológica também, porque eu tenho que entender daquele indivíduo para fazer a extração do determinado gene, para que realize, então, essa alteração. Outra vertente super importante, tem muitos amigos que trabalham com isso, comportamento animal. Ah, mas está brincando que existem pessoas que trabalham com comportamento animal. Ficam lá observando o bicho andando para cima e para baixo o dia inteiro. Não é bem assim, né? Mas quando a gente fala de comportamento animal, a gente pode destacar muitos estudos, principalmente com relação à agronomia, voltado para polinização e pragas, que atingem essas monoculturas, tá? E também sobre comportamento de insetos que podem servir no controle biológico. Então, em vez de, por exemplo, eu tenho uma lavoura, tenho condições de não trabalhar só com controle químico, posso então trabalhar com espécies que naturalmente predam as outras que estão ali consumindo aqueles produtos, né, daquela cultura agrícola. Tá? Os estudos de comportamento também ajudam para que a gente possa compreender as questões, por exemplo, como os hábitos, né, preferências alimentares, reprodução, comunicação e organização. Marcele, por que eu tenho que entender sobre hábitos alimentares de um inseto? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando a gente vai fazer controle de formigas, por exemplo, eu preciso, primeiro, chegar no ambiente, fazer o reconhecimento desse ambiente, saber onde essas espécies estão, coletar essas espécies, identificar, e aí saber qual é a preferência alimentar dessa espécie, porque o produto que eu vou usar para combater essa formiga, ela pode ser, por exemplo, uma isca granulada, pode ser uma isca pastosa, uma isca mais líquida. Então, existem também preferências alimentares diferentes, tá bom? Quando a gente fala de níveis de organização, a gente precisa falar sobre os insetos eusociais, né? O que significa isso? São insetos que basicamente trabalham, vivem em grupo e trabalham com toda uma organização social dentro dessas colônias. Então, o que eu posso destacar aqui para vocês? Cupins, formigas e abelhas. Tá? Então, normalmente, a gente classifica eles como insetos com um nível de organização social. Tá? É importante também a gente falar sobre as interações ecológicas, né? Então, muito tem se estudado com relação aos insetos e a importância para o meio ambiente. Quem ainda não perguntou para você, estudante de biologia, principalmente, qual a importância de um inseto? Normalmente a pessoa fala assim, o inseto não tem importância nenhuma. Tem sim, né? Muitas das características que a gente pode comentar, além de polinização, ciclagem de matéria orgânica, controle de outras populações,
eles também são importantes na cadeia de nível trófico, servindo de alimento para outras espécies, enfim. E aí essas interações, elas vão mudar bastante de acordo com o ambiente que esses bichos estão inseridos. Então a gente pode falar, por exemplo, de um ambiente natural, e aí quando a gente fala de ambiente natural, é um ambiente silvestre, né? Então, com bastante presença de vegetação, bem preservado. Um ambiente perturbado seria um ambiente que já foi mexido, né? Que houve uma interação, uma ação humana ali. Então, por exemplo, a gente pode falar de áreas de pastagem, né? E um ambiente totalmente alterado é o que a gente pode falar de um ambiente urbano, né? Ou um ambiente antrópico. Bom, nos ambientes naturais, é importante a gente estudar os insetos e essas interações, porque elas podem representar para a gente relações de equilíbrio dentro das cadeias ecológicas, né? Com abundância e diversidade de espécies em determinadas áreas, ou também pode representar relações perturbadas com aumento ou diminuição de populações de acordo com o impacto. Normalmente esse impacto é humano, né? Então, o estudo dos insetos em ambientes silvestres, eles trazem muita informação interessante para a gente. Então, por exemplo, coisa que a gente não tem em muitas áreas, tem muitos pesquisadores que estão tentando trabalhar com isso, e a gente já tem muitos levantamentos entomológicos, né, levantamentos da entomofauna, de acordo com as áreas. Então, por exemplo, insetos da Caatinga, insetos do Cerrado, insetos da Amazônia. Então, a gente tem esse levantamento, é super importante a gente saber disso, porque até para conhecer a nossa biodiversidade. Né? Não esperar que venham pessoas de fora e digam para a gente, olha, vocês têm essa espécie que não existe em outros lugares. Tá? Em ambientes perturbados, então, por exemplo, é importante a gente saber, porque muitas características, né? Boa parte dessas características que era do ambiente natural, elas foram perdidas nesses ambientes perturbados. Né? Então, nesses ambientes, a presença de insetos é muito importante porque elas vão basicamente servir como bioindicadores. Né? O que seria isso, Mercedes? Bioindicadores. Bom, se antes, quando eu entrei, por exemplo, com um projeto de degradação de determinada área, eu tinha uma quantidade, uma diversidade de insetos muito abundante. E aí, conforme, então, a construção e a degradação, a construção desse empreendimento e a degradação desse ambiente, quando eu termino, no meio dessa obra, no final dessa obra, é importante fazer uma nova avaliação dessa entomofauna para saber qual foi o impacto que essa construção teve nesse ambiente. Então, por exemplo, quando a gente fala de obras de rodoanel, né, então normalmente eles pedem aí dentro das questões ambientais de EIA e RIMA, que são relatórios ambientais bastante robustos, normalmente tem um laudo, né, tem um levantamento entomológico dessas espécies, então eles vão servir como indicadores, ou seja, se as populações ainda estão altas, significa que aquele empreendimento não teve tanto impacto quanto se esperava. Agora, se as populações estão baixas e em declive, significa que foi altamente impactante. Beber uma água. E ambientes antrópicos, o que é importante a gente falar? Bom, ambientes antrópicos, os humanos já entraram e já fizeram todas as alterações possíveis e inimagináveis, né? Quando se deixa fragmentos de mata em determinadas áreas, pensem que é muito difícil aquela vegetação se manter nas características originais, cercadas por um ambiente totalmente alterado. Tá? Então, a gente tem perda da biodiversidade, perda das características ecológicas do local, enfim. E aí, por conta desta pressão obrigatoriamente criada, né, pelo homem, que a gente está falando de ambiente antrópico aqui, essa pressão seletiva vai fazer com que muitas espécies deixem de existir naquela determinada área e algumas outras se adaptem. E aí, então, essas que são adaptadas, a gente pode chamá-las de animais sinantrópicos, né? Então, são animais que compartilham ali o convívio humano, mas que não trazem tantos benefícios, né? Então, normalmente geram incômodo pelo aumento ou grande número da população daqueles indivíduos,
eles podem trazer danos econômicos, né? Ou então até a vetorização de doenças, que tem muita importância e que é uma área de bastante estudo dentro da saúde pública. Tudo bem aí, galera? Estão me ouvindo? Tudo certo aqui, Marcelinho, pode continuar à vontade. Fechou. Estamos ouvindo sim. Tá bom. Então, aí vem o quê? O que é preciso para ser entomologista? É preciso colocar insetos na cara, andar com insetos pendurados, se vestir todo de insetos? Não, na verdade, lembra que quando a gente falou do entomologar, né? Então é uma coisa tão presente na nossa vida que muitos de nós, infelizmente não, para mim é felizmente, né? Gosto de se vestir com insetos, gosto de usar adereços de inseto, mas isso não é necessário, tá? Então aqui são só alguns exemplos chocantes aí. Mas essa interação é tão do entomologista com os insetos, a maioria das vezes é tão boa que isso, colocar, por exemplo, uma barata dessa, que é uma barata silvestre no rosto, ou então brincar aí com essas borboletas, é uma situação muito comum, tá? Então, o que é preciso para ser entomologista? Primeiro de tudo, ter afinidade com o assunto, né? Estar disposto a ser um eterno estudante. Então, eu sinto dizer que não gosta muito de estudar, não é um candidato muito forte para ser entomologista. A gente estuda basicamente todos os dias, mas não é um estudo aleatório, tipo assim, entra nova ali outra, vou estudar entomologia, não. É porque dependendo da área que você vai trabalhar, surgem casos que você realmente precisa sentar e falar assim, bom, eu preciso fazer uma revisão taxonômica, eu preciso fazer uma revisão ecológica, eu preciso fazer um levantamento de artigos para saber um pouco mais sobre esse bicho, né? Nada na entomologia é estático, tá? Então a gente precisa quebrar o paradigma de que a entomologia ela é uma ciência assim dinâmica. Não, as pessoas têm maneira de dizer que a taxonomia é assim, e não é, gente, né? Os taxonomistas aí vivem brigando com o pessoal, porque a taxonomia é muito dinâmica, e a entomologia também. Os livros, eles ajudam a gente com relação a informações básicas, né? Por exemplo, isso eu estou falando para pessoas que estão ingressando na entomologia, né? É importante conhecer o inseto, saber, como a gente já falou, mas tudo é muito dinâmico. Então, por exemplo, se você vai numa área degradada, como a gente está falando muito de interações ecológicas, né? E a gente observa, por exemplo, um inseto que habitava determinado local, ele ainda habita, só que ele demonstra um comportamento diferente, opa, não houve aí um dinamismo, né? Houve, então, uma mudança, então a gente tem que acompanhar essas mudanças, tá bom? Então, a entomologia é uma área muito dinâmica, tá? E também estar aberto a contribuir com as experiências para a promoção da preservação dos insetos, né? Então, eu sou uma pessoa que sou muito a favor, levanto a bandeira em qualquer lugar que eu vá da divulgação científica, né? Então, a gente só consegue combater a ignorância e todo um cenário caótico quando a gente está disposto, é detentor do conhecimento e estar disposto a conversar pacificamente com as pessoas e compartilhar com elas o conhecimento, tá bom? Então, independente da entomologia, eu friso muito isso na entomologia, porque além de ser a área que eu trabalho, as pessoas normalmente têm muito medo, né? Com nojo dos insetos, e precisa entender sobre a importância que eles têm. Então é um trabalho dobrado, mas eu faço com muito prazer, porque eu amo o que eu faço, tá? E além de tudo isso, né, então de você ter afinidade, de você saber que não é uma ciência morta, de você estar disposto a contribuir com o seu conhecimento, você também precisa se especializar, tá? Então, a gente não vira um grande entomologista de um dia para o outro, não. Normalmente o entomologista ele só é reconhecido lá quando ele está lá com seus 60, 70 anos, né? Mas isso que não seja desestimulante para vocês, imagina. A intenção não é ser conhecido, a intenção é o impacto do teu trabalho junto com o que você desenvolve, né? Ou então com o que você desenvolve para dividir com a população, ou, enfim, ninguém vive de estrelismo, tá? Então a gente começa pelo basiquinho ali, por cursinhos acessíveis, aí a gente assiste uma palestra, como a gente está vendo aqui, para despertar o conhecimento, a curiosidade. Depois a gente vai procurar um simpósio, um congresso, enfim.
Marcelo, onde tem esses cursinhos? Onde acontece isso? Normalmente em ambiente acadêmico ou então institutos de pesquisa, né? Então, todo ano, 2 vezes por ano, então, a cada semestre, o Instituto Butantan lança ali uma série de cursos super acessíveis, cursos a partir de R$ 50, muitos sobre insetos. Então, eu quero saber como monta uma caixa entomológica, quero saber as técnicas de coleta, quero estudar sobre insetos venenosos. Então, esses cursinhos estão acessíveis nessas instituições, tá? E vejam que o evento que a gente está fazendo hoje, né? Então, querendo ou não, uma palestra que está levando conhecimento para vocês. E nos institutos de pesquisa, então eu coloquei alguns aqui, Instituto Butantan, Abaflux, a própria instituição USP, Saúde Pública, que é uma vertente da USP, o Instituto de Medicina Tropical, né? O Instituto Biológico e a SUSEM, que é a Superintendência que faz o controle de endemias, que é a SUSEM. Então, todos esses institutos de pesquisa, pelo menos uma vez por ano, ou tem uma frequência, depende de cada um deles, né? Eles, então, oferecem oportunidades tanto para iniciação científica ou bolsas de aprimoramento. Então, fiquem ligados aí nessas instituições para observar, então, esses editais de seleção de candidatos. Tem muita coisa bacana, tem muita coisa legal e várias vertentes diferentes de estudo, tá? Qual é o campo de atuação de um biólogo entomologista? Gente, a gente está conversando aqui já faz um tempinho, né, sobre entomologia. Então, eu acredito que nesse andar da carruagem, vocês já conseguiram observar que nós, entomologistas, conseguimos trabalhar em muitas áreas, né? Então, o entomólogo, ele é um profissional multifacetado, né? Por isso que eu falo que a gente é quase um bombril, né? Porque a gente consegue atuar em vários nichos ali, dentro de situações, óbvio que precisem da entomologia, mas essas atuações, então, elas podem ser tanto instituições públicas, como esses institutos de pesquisa que eu comentei com vocês, como em instituições particulares. Tá? Então, por exemplo, o campo de atuação que eu trabalho hoje em dia, basicamente 100% em instituições particulares, tá bom? E para vocês ficarem curiosos, realmente essa foi uma edição lançada em 2009, se eu não me engano, da Barbie Entomologista. Que bonitinha. Bom, e aí também eu trouxe algumas áreas de atuação curiosa da entomologia, né? Por exemplo, a gastronomia, dentro da gastronomia a gente pode falar da antropoentomofagia, né? Então, o que significa isso, né? Então, antropo vem de humanos, né? Do homem, entomo, insetos e fagia de alimentação. Então, é a alimentação humana, né? Em humanos que comem insetos. Você fala, nossa, que coisa nojenta! Eu sinto muito dizer para vocês que não é tão nojento assim, não. Mas a gente vai conversar isso no próximo slide, tá? Bom, uma área que tem crescido bastante, eu tenho ficado muito feliz com relação a isso, é a divulgação científica. É uma área de atuação do biólogo entomologista também, e também em outras áreas de atuação, né, em outras ciências. Dentro, então, da entomologia, a gente tem a entomologia investigativa, que a gente falou lá no comecinho, que é a entomologia forense, e aqui eu destaquei algumas, tá? Quando a gente fala de entomologia forense, a gente tem algumas outras vertentes, por exemplo, a entomologia forense na área agrícola, tá? A gente tem a entomologia forense médico-veterinária, para o pessoal que está aí do veterinário, então é uma vertente de estudo, tá? A entomologia médico-legal, que eu coloquei aqui entre aspas do CSA, que todo mundo conhece, o Crimson, que ele vai lá na cena do crime, acha uma mosca e fala, esse indivíduo está aqui morto há 32 horas, tal temperatura, foi morto por não sei quem. Esses dados não se constatam assim imediatamente, né? Tem toda uma cadeia de processos que a gente pode conversar sobre isso. Tem entomologia forense de grãos e alimentos estocados, e também tem entomologia urbana
né, que eu sempre falo dela, que talvez de todos esses nichos aí de atuação do entomologista, seja uma das áreas que seja mais, assim, que é de mais afinidade para a gente, ao menos que você queira sair daqui e ir para uma outra cidade mais próxima do campo, mais próxima de áreas de vegetação, com institutos de pesquisa, para desenvolver outras linhas, tá? A gente vai falar sobre elas. Bom, na gastronomia, tem muita gente aí que fala, que nojo. Enfim, quando a gente fala de criação de insetos, né? Então, as criações de insetos, elas já são bastante antigas, né? E aí, normalmente, você tem aí os terrários com a criação desses insetos para alimentação de outros bichos, tá? Mas aí, alguns estudos foram surgindo com relação a isso, principalmente com relação a dietas alimentares, né? Então, muitos estudos foram feitos, por exemplo, com animais de dieta insetívora, né? E viram que existia alguns ser comparado com outros animais, por exemplo, desenvolvimento corporal, enfim, que a gente também pode falar sobre isso, tá? E aí atrelaram provavelmente com uma dieta altamente proteica, né, por conta dos insetos. E aí alguns nutricionistas ficaram interessados no assunto e começaram a estudar. Vamos ver? Aqui eu vi um barulhinho. Começaram a estudar, então, esses insetos e as taxas proteicas, né, em relação a esses indivíduos. E viram que os índices eram muito altos comparados com a alimentação humana, de, por exemplo, proteína animal, proteína vegetal, né. E aí surgiu, então, a entomofagia, né, que tem até, eu coloquei até para vocês a imagem de um livro aí, Antropoentomofagia e Entomofagia, tá? Então, entomofagia é o fato de você comer insetos, né? Sabendo ou não. Bom, então, como eu falei para vocês, é muito comum, até porque a gente tem aí índices relativamente altos aprovados na produção, quer dizer, índices altos, né, de fragmentos, partículas de insetos nos alimentos que chegam até a nossa mesa. E esses índices são permitidos, né? Se vocês derem um Google lá e procurarem aí quantidade de insetos permitidos por grama de alimento, vocês vão ver que é uma quantidade considerável, tá? Tanto de insetos como outros vestígios que não é interessante a gente comentar aqui, tá bom? Então, vejam que, por exemplo, se eu pego um produto bruto, né, uma matéria bruta, uma matéria-prima bruta, que ela é processada e através dela eu tenho vários outros produtos, como, por exemplo, os grãos, né? Então, se eu vou lá na lavoura, faço a coleta do milho, conservo esse milho e consigo produzir vários produtos, veja que se esse alimento está contaminado desde a lavoura, eu posso ter problemas com o armazenamento e também posso ter problemas na linha de produção, tá? Então, a entomofagia é o fato de você comer insetos às vezes sem nem saber. E saibam que se você é um consumidor de farináceos, biscoitos e grãos, saiba que você é um assíduo consumidor de insetos, provavelmente já consumiu em muitos momentos da sua vida. E aí surgiu a oportunidade num nicho novo, que é a antropoentomofagia, que é o fato de você fazer essas criações de insetos, óbvio, que dentro de todas as condições biológicas, né, de alimentação correta, temperatura, isolamento, enfim. E aí o fato, então, desses alimentos servirem para matérias-primas. Então, não é. Existem feiras que têm os insetos assim in natura para ser consumidos, então normalmente eles só são aí desidratados ou passados em uma casa de açúcar, envoltos por chocolate, enfim. Então o inseto ele pode ainda ter a característica de inseto para ser consumido pelo humano, ou então, que é a moda agora, é a produção de outros produtos, por exemplo, farinhas à base de grilos
à base de formiga, à base de baratas, tenébrios, que tem bastante índice proteico, e acreditem que esse bolo maravilhoso que está aqui, essa torta, esse laço lindo, foi feito com insetos, tá? Então, existem alguns perfis, algumas páginas que falam sobre antropoentomofagia, que eu posso indicar para vocês seguirem, tá? E como sugerido aqui na revista, né, realmente é uma alimentação do futuro, tá? Até porque a gente sabe que os meios que a gente tem de produção de alimentos hoje em dia, o agronegócio, ele é insustentável, né? A gente está sentindo na pele os impactos disso com as várias alterações climáticas e, enfim, que estão ocorrendo aí, tá? Então, os insetos, por exemplo, criam um grande volume de insetos em uma área muito pequena, o consumo entre eles é muito baixo, consumo de água, de alimento, enfim, é um produto muito bom aí. Quando a gente fala da entomologia forense médico legal, então significa o quê? Eu coloquei esse primeiro desenho aí, que todo mundo deve ter visto ou conhece lá, do Clinson coletando moscas, né, em cadáveres, tá? Moscas, larvas, pulpas, enfim. Então, a entomologia forense médico legal, ela não vai tratar só de cadáveres, né? Ela vai trabalhar com indícios, né? Então, com, sei lá, restos mortais, manchas de sangue, quando tem um inseto presente, principalmente as moscas califorites, né? Mas também a gente pode levantar uma questão aí que é muito interessante, que é com relação aos maus tratos, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um idoso, uma criança em situação de abandono, e essa criança não está sendo muito bem assistida, ela não tem uma higienização correta, então ela pode sofrer as famosas miíases, que são as bicheiras, né? Então, qual é a atuação de um médico entomologista nesse momento? É coletar esses insetos, fazer a criação desses indivíduos, fazer a identificação para determinar, por exemplo, qual o período que aquele indivíduo está ali basicamente sendo consumido por aqueles insetos, tá? Então, é muito bacana. E tem uma outra vertente também, que não é muito falada, que é o uso de insetos para terapias medicinais, né? Então, na Unicamp foi produzido um manual muito interessante com uma metodologia chamada terapia larval. Então, eles criam larvas, né, em ambiente de laboratório de determinadas espécies que têm hábitos de consumir tecidos em putrefação, de baixa oxigenação. E aí, o que acontece? Pensa que o indivíduo tem uma escara, né, que é chamado de úlcera de pressão, e aí ele também tem diabetes, é idoso, então tem todas as problemáticas de cicatrização, e o indivíduo naturalmente não consegue ali realizar um processo cicatrizante pelos modos tradicionais. Então, tem toda uma metodologia, então são aplicadas essas larvas de mosca, elas ficam em um curativo fechado durante um determinado período, consumindo esses tecidos mortos, né? E com o consumo desses tecidos mortos, além de remover essa matéria putrefeita, as glândulas salivares estimulam o crescimento de tecidos novos. Então, cara, é uma coisa muito legal. Os insetos, eu sou suspeita, mas olha só que informações científicas bacanas para vocês estudarem, né? Então, se vocês tiverem curiosidade sobre o assunto, procurem sobre terapia larval. E aí, uma das minhas queridinhas, que é a entomologia forense de alimentos e grãos estocados, que é uma das áreas que eu atuo, né? Então, já trabalhei com vários tipos de alimentos, tá? Então, Marcele, é qualquer bicho que pode infestar um alimento? Não, né? Então, lembra quando a gente fala de pressão seletiva? Olha que pressão seletiva que o bicho tem que sofrer de ficar... o alimento passou por processos industrializados, aí ele está dentro de uma embalagem com uma temperatura totalmente diferente, um ambiente totalmente diferente do que seria o silvestre. Então, são bichos totalmente adaptados a essas condições. Sim, bichos adaptados a deliciosos chocolatinhos, né? Bichos adaptados a deliciosos macarrões, bichos adaptados a deliciosos
biscoitos e grãos também. Tá? Então, a gente tem espécies que a gente pode falar espécies específicas que consomem esses produtos, tá bom? Então, a gente chama aí de pragas de produtos estocados. Quando a gente fala de produtos, podem ser os grãos estocados ou então os produtos que são produzidos a partir daqueles grãos. E a entomologia urbana, né? Quando a gente fala da entomologia forense, que a gente estava conversando aqui, a entomologia forense entra aqui também como urbana, entra, né? Então, existem alguns casos aí muito interessantes de comentar, então, só aqui para falar fotografias, então, a primeira figura é um cupim, né? Uma colônia de cupins de madeira seca, no segundo são baratinhas, né? Periplaneta americana, aquela barata que todo mundo morre de medo, morre de nojo, voadora. A gente tem moscas, né? E ali tem um indivíduo fazendo a tratativa do local. Marcelo, como a investigação se aplica nesse ambiente, né? Então, por exemplo, pensa que você comprou um apartamento na planta, passou todo um tempo, foi construído, lindo, maravilhoso, chegou lá só para morar. E aí, depois de um tempo, você começa a observar que tem, então, sempre nos cantinhos, assim, você observa um pozinho. E aí, com o mínimo de experiência, você fala assim, poxa, cupim, tá? E aí, aquele cupim não está só nos móveis, ele também pode estar na estrutura do prédio, então, chamam um especialista, para o especialista, então, fazer reconhecimento do ambiente, fazer a coleta do material, coletar a espécie, fazer a identificação, tentar ali supor, né, através de estudos, onde está aquela colônia, qual o tempo de infestação. Então, vejam que é um trabalho investigativo, né? E que a gente realiza o quê? Em ambiente urbano, tá bom? Tem um caso aí desses causos acadêmicos de muitos anos de curso, que era o seguinte, o indivíduo, ele gostava de coisas assim rústicas na casa dele. Então, ele encomendou, era um indivíduo de Minas Gerais, e encomendou uma mesa rústica lindíssima, que era feita, então, na Bahia, né? E aí vinha de lá esse produto. E aí, então, passou mais ou menos quase um ano, né? Aquela mesa lindíssima, maravilhosa, já estava na casa dele, ele realizava jantares, enfim. E ele começou a observar que embaixo da mesa sempre juntava um pó e parecia que estava criando uma casca fina, parecia que estava ruindo isso, parecia que estava, né, destruindo esse tecido da madeira. E aí, um tempo depois, começaram a sair besouros de dentro dessa madeira. Olha só que sinistro, né? E aí o cara pagou super caro nessa mesa, queria processar a, a, a fábrica, né, que os produtores, né, que produziram aquele material, enfim, e aí foram solicitar, então, a investigação da onde teria sido realizada a contaminação desse produto, né? Então, descobriram que essa era uma reserva onde eles plantavam essas árvores especificamente para essa extração, e essa contaminação acontecia nesse ambiente. Então, o cara ia lá, derrubava a árvore, dentro da árvore você tinha os juvenis, né? Você tinha as fases larvais, existem besouros que têm uma fase de desenvolvimento longuíssima, né? A gente tem registros aí de mais de um ano, né? Então, pense que toda a mesa não recebeu uma tratativa específica, porque se ela tivesse sido tratada com inseticidas, obviamente esse inseticida tinha agido nessas larvas, mas não. A madeira só foi tirada, trabalho entalhada, né, polida, invernizada e seguir para a casa do cara. Então, vejam que dentro dessa madeira, o desenvolvimento do bicho ainda continuava. Então, deu a fase adulta, meu irmão, ele vai sair. Tá? Então, a entomologia forense urbana também se aplica nesses causos aí que a gente fala. A divulgação científica, que eu falei para vocês, então, estudantes de biologia, de veterinária, principalmente nesse período que a gente está vivendo de quarentena, que é um momento para muitas pessoas de oportunidades diferentes, né? Então a gente precisa se virar nos 30 com a crise, né? E a gente acaba criando. Então,
existem muitos perfis de divulgação científica, né? E aí eu não poderia não fazer uma tietagem, tá? Eu tenho um canal de divulgação científica que se chama E se a gente falasse sobre insetos? Então, esse é um print da página. Sejam todos muito bem-vindos. É uma página super novinha, vai completar um mês, né? Então, eu sempre posto coisas interessantes, assim, do dia a dia, para o público leigo, para pessoas que já têm conhecimento, para doutores, mestres, enfim. E uma vez por semana eu recebo um convidado para a gente tratar de assuntos dos mais diversos, onde os insetos sempre estão inseridos. Então, sintam-se todos convidados a seguir no Instagram a página E se a gente falar sobre insetos. E aí, pessoal, eu queria muito agradecer pelo convite, me senti extremamente honrada, ainda mais que eu fiquei muito feliz pelo convite do professor Carlos também, né, à frente de toda essa liga que eu achei incrível a iniciativa de vocês. Agradeço demais toda essa movimentação, a Gabriela que está dando suporte, né? E aí deixo à disposição, abro esse período para perguntas, se vocês quiserem comentar alguma coisa, deixo aqui à disposição o meu e-mail, a página para vocês me darem um biscoito, né? E também à disposição da consulta do currículo Lattes, tá bom? Então, se vocês quiserem abrir para perguntas agora, fiquem à vontade. Marcelo, muito, muito obrigado mesmo. Apesar dos detalhes técnicos aí que a gente teve, foi uma ótima palestra. Eu acho que trouxe muita coisa nova para a gente aí. E a gente teve teve algumas perguntas aí durante a palestra. Eu acabei não passando para você para não interromper sua linha de raciocínio e também para evitar que o programa técnico se agravasse um pouquinho e tudo mais. Então eu vou deixar agora para você dar uma passada aí. Hoje tem bastante coisa aí para responder de dúvida do pessoal. Enquanto isso, eu vou liberar o link para todo mundo aí preencher e pegar o certificado mais tarde. Então, pessoal, lembrem-se, eu vou deixar o link aberto para vocês por 15 minutinhos, enquanto a Marceli responde as dúvidas aí. Muito obrigado mesmo. Gente, obrigada. Imagina, eu já não gosto nada de falar, né? Falo pelos cotovelos, tá? Então, peço desculpa pelos problemas técnicos também, é que a internet às vezes dá uma boa trollada na gente, ainda mais que a gente está explorando esses caminhos aí à distância, né? Então, vamos lá, vou dar uma olhada aqui nas perguntas. Boa tarde para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Espero que tenham gostado da palestra. Se não gostaram também, fiquem à vontade para expressar, tá? Vamos lá, aqui o pessoal está falando os feedbacks com relação ao áudio. Algumas pessoas falando assim, eu realmente torço o bico para essa área, né? Darby que me defenda. Um abraço para o Carlos, obrigado pela oportunidade. O pessoal aí falando do certificado. Estou chegando na parte das perguntas, hein? Aí, Gabi falou assim, quem nunca comeu uma formiguinha? Pois é, né? Sabe aquela pizza que você deixa dentro dentro do micro-ondas, dentro do forninho, achando que não pega nada? Pega sim, gente. Pegue muito. Bom, Marcos pergunta, professora, quais os desafios do entomologista no controle ambiental, principalmente no controle agrícola? Marcos, tomara que você esteja aí ainda, né? Então, os desafios, toda vez que a gente fala de área agrícola e área urbana, os maiores desafios são tentar conciliar um controle biológico com um controle químico, né? Porque quando a gente fala de controle químico, a gente tem uma série de empecilhos. O controle químico ele tem que ser muito bem feito, porque senão a gente tem impacto em outras espécies. A exemplo disso, quando a gente fala sobre abelhas, né? Então, o desaparecimento de abelhas tem um vínculo super forte com relação aí aos agrotóxicos. Então, o maior desafio é com relação a isso, é estudar medidas para que diminuam os impactos o menos possível, né?
que os impactos sejam os menores possíveis com relação ao lance de controle químico. Tá? Que na parte agrícola, o maior desafio também é tentar implementar um controle biológico, porque ele é caro, ele precisa de manutenção, e nem todo criador dessas culturas tem paciência, porque os resultados são um pouco lentos, tá? O Marcelo Morgado, eu gostaria de saber se o livro Insetos Fundamentos da Entomologia, do Gulan, é um bom livro. Cara, é um livro incrível, é uma bíblia da entomologia. Então, se você tem livro, meu irmãozinho, pode aproveitar, porque ele é demais. Eu tenho ele, é porque ele não está aqui, acho. Enfim. Professora, poderia falar mais sobre o tratamento com larvas do Marcelo Soares? Bom, eu não sou especialista para falar muito com relação a isso, mas as informações que eu tenho, então quem desenvolveu, provavelmente quem desenvolveu esse trabalho tem uma linha de estudo lá na Unicamp, né? E aí o uso de outros animais para fins medicinais já é bastante utilizado, né? Então, por exemplo, quem nunca ouviu falar sobre as sanguessugas, que não são insetos, tá? Mas só para a gente falar sobre animais. Então, elas são utilizadas para melhorar aí índices de circulação, para realizar sangrias, enfim. E aí, quando a gente fala das larvas, né, a principal coisa que a gente pode destacar é que com o estudo da fisiologia, descobriu-se, então, que através da saliva, né, produzida pelas glândulas salivares, havia ali ao mesmo tempo, um estímulo de cicatrização e também o estímulo de novos tecidos ali, sanguíneo, tecidos epiteliais se criando ali. Então, não é uma prática utilizada na maioria dos hospitais, né? Então, como foi um estudo clínico, foi um grupo seleto de pacientes que se submeteram a essa terapia, mas se você der uma procurada, se você der um Google, você vai ver que existem outros países também que defendem a terapia larval, só que a terapia larval tem que ser aplicada com uma série de restrições, então por isso não é uma metodologia tão utilizada. Por exemplo, pensa o SUS como metodologia de terapia larval, né? Sendo que, infelizmente, a gente não tem nem suporte para os tratamentos convencionais, que saca eles insetos, né, bichos vivos ali, tá? E que a parte negativa que a gente pode falar da alta eficácia, efetividade, tem que de insetos, ainda mais larvas de mosca, que as pessoas têm muito, que sempre estão atreladas ali à putrefação, tá? Então, fica aí mais uma deixa para o estudo com relação à terapia larval, tá? Espero ter ajudado alguma coisa, viu, Marcelo? Marcos Vinícius, parabéns, professora, muito didática, muito obrigada. Agatha, um beijo para você. Letícia, Heloísa perguntando se vai ser disponibilizada a palestra, depois o pessoal vai aí falar com você. Muito obrigada, Heloísa. Oi. É a Gabi. Eu tenho uma dúvida. Oi, Gabi. Na realidade, eu fico meio confusa, porque, assim, considerando que a entomologia é uma área muito abrangente de estudo e que tem muitas espécies, o que acontece? Você precisa fazer uma especialização em algum inseto específico ou você consegue trabalhar com diversas áreas? Legal, Gabi, que você perguntou. E era uma coisa também que eu deveria ter falado na palestra. Dentro da entomologia, o pesquisador ele pode se especializar em determinados grupos. Então, por exemplo, a gente tem aí os mirmecólogos, que são indivíduos que trabalham só com formigas. A gente tem os coleopteristas, que trabalham só com coleópteros, né? Então, existem linhas de pesquisa, principalmente acadêmicas, né? A gente tem os cupinólogos que trabalham com cupins. Então, existem pesquisadores que trabalham nessas vertentes, mas, por exemplo, quando a gente fala
da entomologia urbana, vejam que são muitas espécies ali que atuam em determinado local. Então, o entomologista ele pode ser um especialista em determinada ordem, né? Então, quando a gente fala das ordens, aí são as mais diversas, hemíptera, coleóptera, díptera, enfim. Ou ele pode ser um entomologista geral, que é o meu caso. Entendi, super esclarecido. Muito obrigada, Má. De nada. Bom, eu acho que do chat foram as perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fica à disposição. Eu acho que foi quase tudo, eu não tenho certeza, mas ficou uma dúvidazinha bem pequena lá para cima. Alguém tinha pedido para. O Marcos pediu o nome do livro agora, mas antes tinha pedido também como faz para acessar os cursos que você citou lá no comecinho da palestra. Tá. Bom, esses institutos de pesquisa, normalmente eles, quer dizer, todos eles têm um site, né? E aí, então, através desses sites, você pode consultar a agenda de cursos disponíveis, né? Tem algumas instituições que estão oferecendo cursos online, né? Então, é importante sempre dar uma olhadinha especificamente nesses sites, tá? Livros, tem uma série de livros que eu posso indicar para vocês, desde livros básicos até livros específicos em determinados assuntos. Então, galera, se vocês quiserem, depois eu posso fotografar os livros que eu tenho aqui em casa e mandar para o pessoal da liga. Pode ser? Tem um pessoal aí falando que sim, seria interessante, né? Então tem, tá. Então eu tenho uma série de livros legais aqui, que são desde guias básicos até uma coisa um pouco mais elaborada. Então, se vocês quiserem, aí eu faço isso para vocês, tá? Quem mais? Eu queria, na verdade, fazer até não é tanto uma dúvida, mas você falou que nessa área, para ter um reconhecimento, demora um pouquinho. Você conhece grandes pessoas dentro dessa área quando elas já estão mais velhas. Eu queria que você citasse um nome que foi referência para você, que, digamos, te orientou, então te ajudou nesse caminho aí para se tornar um entomologista. Ah, legal. Nossa, cara, você me pôs numa sinuca de bico, porque tem muitos entomologistas assim que realmente me inspiraram em muita coisa. Mas aí eu posso falar, por exemplo, das figuras que a gente tem assim mais contato no meio acadêmico. Então, por exemplo, a doutora Ana Eugênia, ela é uma mirmecóloga, né? É uma profissional, assim, super acessível, tem uma linguagem super didática, ela é do Instituto Biológico e ela é especialista em formigas, é a pessoa mais apaixonada por formigas que eu conheço, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos estudos com mosquitos, então, a gente tem uma série de referências, né? Então, por exemplo, a gente pode falar do professor Foratini, a gente pode falar, por exemplo, da professora Marianice, né? Tem muitas figuras muito interessantes assim, e tem as figuras históricas que, querendo ou não, quando a gente pega para estudar, então, como o cara que trabalhou com Chagas, então a gente tem muita coisa bacana, assim, muitos pesquisadores. Então, sei lá, a inspiração ela vem de vários personagens, né? Tá certo, muito obrigado mesmo. Pessoal, eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma perguntinha, se manifeste. Tem A mais uma Gabi abriu o pergunta no chat. microfone. Fui eu, é que tem mais uma pergunta no chat. Ficou um pouquinho mais para cima. É da Heloísa. Ela perguntou: o veterinário ele trabalha só na área forense ou em outras áreas de pesquisa também? Bacana. Como que é o nome dela mesmo? Desculpa. Heloísa, deixa eu ver aqui. Ah, Heloísa Coutinho. Isso. Heloísa, normalmente quando você atrela a entomologia com a veterinária, normalmente o estudo sempre está associado principalmente com espécies que vão causar algum dano para esses animais.
né? Então, por exemplo, a gente pode falar ali, isso já tive a oportunidade de participar de uma consultoria que era um Aras, né? E também consultoria do zoológico, então um Aras onde eles estavam tendo assim, os cavalos estavam perdendo, né, o apetite, estavam com problemas na pele, dermatites e tal. E aí, por conta de mosca dos estábulos, a gente tem algumas parasitoses, né, associadas a animais. Então, normalmente, a entomologia aplicada para a veterinária, ela é mais com essa relação dos insetos causando algum dano para os animais, tá bom? Não sei se eu respondi. Eu acho que os outros comentários aqui são sobre os links, acho, da palestra. Acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui, não, né? Não, acho que é isso. Se alguém quiser fazer uma última perguntinha, se manifeste. Então, enquanto isso, eu vou agradecendo novamente a Marceli por ter topado. Vanessa, o formulário já está reaberto. Se você conseguir subir aí o link, pegar o link de novo, ele está aberto. Só tentar preencher ele de novo. Mas, enfim, muito obrigado mesmo. A gente super gostou da palestra, foi muito proveitoso. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de receber gente de outras áreas assim para falar com a gente de um tema tão bacana e principalmente que é insetos. O pessoal acaba tendo um pouquinho de receio, ou então não é uma área tão procurada por todo mundo. É realmente um prazer ter pessoas tão gabaritadas para falar com a gente do assunto. E eu te agradeço muito em nome dos alunos também. Eu espero que você possa voltar mais vezes para falar aqui com a gente. Ai, gente, eu que agradeço. Foi muito incrível, assim, poder passar esse gostinho da entomologia para vocês, né? Fico totalmente à disposição, se vocês quiserem falar de assuntos específicos. Então, eu assisti a palestra, queria saber um pouco mais sobre isso. Então, fico à disposição aí, tenho o meu contato para vocês. E também entrem lá no Insta do Insta, a gente falar sobre insetos, né? Vocês vão me ver com bastante frequência lá, trazendo de maneira bem comunicativa e bem humorada a entomologia e muitos assuntos relacionados à ciência, que é a ciência da população, né? Bem, tá certo, então, parabéns pela iniciativa. Acho que qualquer coisa que a gente ajude a espalhar a ciência cada vez mais é sempre bem-vinda. E novamente obrigado, e com isso, pessoal, a gente encerra por aqui, então.